Olá pessoal, tudo bem? No Espriolando Matemática deste vídeo, nós vamos falar sobre fração. Esta não é uma aula conceitual, tá? É uma aula de prática para resolução de exercícios e entendermos sobre fração, tá certo? A aula conceitual tá para um próximo vídeo. Bom, a fração, ela sugere a seguinte ideia: dividir algo em partes iguais. E só para questão de conceito, aí aqui eu tenho o exemplo de uma fração. A parte de cima nós chamamos de numerador e a parte de baixo nós chamamos de denominador, tá certo? O denominador, pessoal, de uma fração, ele representa em quantas partes um todo foi dividido. E o numerador em quantas partes foram consideradas, tá certo? Exemplo aqui, eu tenho este tablete aqui. Ele foi dividido em 12 partes. Eu só quero 3 partes deste tablete aqui. Então a fração que representa eu peguei 3 de 12, de um total de 12, tá certo? Então aqui é a parte que eu tomei e o denominador é o todo, quanto representa. Exemplo, aqui em casa moram 3 pessoas, certo? 3 pessoas. Só tem uma mulher. Qual é a fração de mulheres aqui em casa? É 1/3, tá certo? É 1 sobre 3. É a parte do todo. E a de homens? Quais seriam? Se eu tenho uma mulher, o resto são homens, né? 2 homens. Então a fração que representa homens é 2/3. A parte do todo, ok? Tá certo? Bom, simplificar uma fração, pessoal, significa transformá-la numa fração equivalente com os termos respectivamente menores e irredutíveis, para facilitarmos o cálculo. E para isso, basta dividir o numerador e o denominador por um mesmo número natural diferente de 0 ou 1. Por exemplo, eu tenho 25 sobre 50. Eu posso, isso vocês vão aprender aí, já aprenderam, né? Eu vou simplificar, mas aí eu tenho que simplificar o número de cima com o mesmo dividendo do de baixo, tá certo? 5 tem que ser para os dois aqui, tá? Eu vou simplificar. 25 dividido por 5 dá 5, e 50 dividido por 5 dá 10, certo? Eu consigo simplificar? Consigo por 5 de novo, né? 5 dividido por 5 dá 1 e 10 dividido por 5 dá 2. Ou seja, meio é o resultado. Ela é equivalente porque o mesmo resultado da primeira foi para a segunda, né? Eu usei aqui metade e aqui eu também tenho representando a metade do que foi usado. Eu poderia simplificar direto por 25, não poderia? Ó, deixa eu apagar aqui bonitinho. Poderia, ó. Vamos lá aqui, ó. Eu posso. E eu posso ir dividindo por quantas vezes? Se eu não sei direto, eu vou dividindo por partes. 25 dividido por 25 dá 1 e 50 dividido por 25 dá 2. Observa que a fração ela é equivalente. Então ela tem o mesmo resultado, só que aí com o numerador e denominador de mais simples, né? Simplificado. Tá certo? Reduzir duas frações ou mais frações ao mesmo denominador. Isso quer dizer obter frações equivalentes, como nós vimos na tela anterior aí, as representadas e que tenham todas o mesmo número para o denominador. Como isso?
Eu vou explicar com mais detalhe aqui nesta resolução de exercício para vocês, tá certo? Olha aqui, eu tenho soma de fração, soma. Eu tenho aqui 3 onzeavos mais 5 onzeavos, tá certo? Qual o resultado disso? Então, pessoal, olha, quando é mesmo denominador, você copia o denominador, ele é igual, muito simples. Quando os denominadores são iguais, você copia e soma os numeradores. 3 mais 5 dá 8. Então, a soma de 3 onzeavos mais 5 onzeavos, ou 3 sobre 11, 5 sobre 11, é o mesmo, a nomenclatura é a mesma, tá? Ela vale. Deu 8 onzeavos. Quando os denominadores são iguais. Quando os denominadores, pessoal, são diferentes, o que você vai fazer? Por exemplo, eu tenho aqui 2 quintos mais 3 quartos. Eu nunca posso fazer isso aqui, ó. 2 mais 5, 3. 5 mais 4 dá 9. Opa, não, isso tá errado, tá, pessoal? Fazer isso não pode, tá errado. Então, como você vai fazer? Quando os denominadores são diferentes, você vai puxar o MMC. Soma e subtração de fração são mais difíceis do que a multiplicação e a divisão, que são mel nas chupetas, tá certo? Então, quando os denominadores são diferentes, você vai, o avião passando, você vai tirar o MMC. Nossa, como faz isso, professor? Eu tenho um vídeo lá falando só sobre MMC, tá bom? Veja lá para compreender. Não tem, já entendeu? Vem para cá e vamos resolver este aqui. Bom, você vai tirar o MMC. Lembrando, você coloca aqui, puxa a reta. Por 2 dá, por 2 aqui fica 2, aqui fica 5. Por 2 aqui fica 1, aqui fica 5. E por 5 aqui fica 1, aqui fica 1. Tá bom? 2 vezes 2, 4. 5 vezes 4 dá 20. Então eu tenho frações semelhantes com o denominador 20. Copio nas duas aqui. Bom, você vai fazer o segredo e agora. Você vai dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Quando os denominadores são diferentes, você tira o MMC, gera duas frações semelhantes, e você vai pegar o denominador que você achou aqui, né? Dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Olha lá, 20 dividido por 5 dá 4. 2 vezes 4 dá 8. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 3, 15. Copio o denominador e agora eu somo os numeradores. Deu 23. Não é tão difícil, né? Mas é mais trabalhosa. Tá bom? Dúvidas? Pausa, reveja o vídeo. Se não, vamos para o próximo. Entendeu? Pausa o vídeo, faz e depois acompanha a resolução aqui com o tio. Esses exercícios são da lista da turma de administração da FMU, do meu amigo do trabalho lá. Tá certo? Eu estou resolvendo aqui. Então, olha lá. Denominadores diferentes, eu vou puxar o MMC. Por 2 não, por 3 dá 1 e 5, por 5 dá 1 e 1. Depois eu te explico uma regra lá na aula 2 de MMC. Bom, eu tenho frações semelhantes, cujo denominador vai ser o 15. Copio o sinal e 15. Vamos à resolução. Lembrando que você vai dividir pelo de baixo
e multiplicar pelo de cima. Sempre é a regra prática. 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 1, 5. Divido pelo de baixo. 15 dividido por 5 dá 3. E o resultado eu multiplico por 5. Pelo de cima dá 1. Então 15 dividido por 5 dá 3. E o resultado, que é 3 vezes 1, né? Então copio o denominador e somo os numeradores. 3 mais 5, 8. Ok? Dúvida? Já tem 2 exercícios. Se não, vamos partir para o próximo. Olha lá. Eu tenho denominadores diferentes. Eu vou achar aqui o MMC. 4, 2, puxo a reta. Por 2 aqui dá 2, aqui dá 1. Por 2 aqui dá 1, aqui dá 1. 2 vezes 2, 4. Achei duas frações semelhantes, cujo denominador é o 4. Lembrando que você vai dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima, tá bom? Então, olha lá. 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 3, 3. 4 dividido por 2 dá 2. E 2 vezes 1, 2. Como os denominadores são iguais, eu copio e somo os numeradores. 3 mais 2, 5. Vamos fazer um 5 bonito, vai. Fácil, né, pessoal? Olha o exercício 3. Denominadores diferentes, MMC. Por 2, aqui dá 5, porque não dá para dividir. 10 dividido por 2 dá 5. E por 5, aqui dá 1 e aqui dá 1. 2 vezes 5, 10. Achei frações semelhantes aqui. A regra de sempre. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 2 dá 4. 10 dividido por 10 dá 1. 1 vezes 3, 3. Denominadores iguais, eu copio o denominador e somo os numeradores. Dúvida? Reveja, tá certo? Se não, pausa o vídeo e resolve esse aqui pro tio, tá? Bom, denominadores diferentes, MMC que o tio vai puxar, de 3 e de 5. Por 3 dá 1 e dá 5, e por 5 dá 1 e dá 1. 3 vezes 5, 15. Aí você faz 15 mais denominador. Você já sabe qual é o denominador. Regra: divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Tá bom? 15 dividido por 3 dá 5, 2 vezes 5 dá 10. 15 dividido por 5 dá 3, 2 vezes 3 dá 6. Quando os denominadores são iguais, eu copio o denominador e somo ou subtraio os denominadores, mas aqui os numeradores. Mas aqui é a soma. Olha que fácil fica, né? E o último... esse foi o último? Foi. Bom, pessoal, eu vou dar sequência na lista de exercícios, que tem mais uns 10 a 15 exercícios mais ou menos, tá certo? Fica por próximo vídeo, senão o vídeo fica muito longo, tá bom? Lembrando que esta aula é uma aula prática de resolução de frações, tá certo? Dúvidas, reveja os vídeos. Persistiu a dúvida, deixe aí nos comentários, se inscreva no canal do tio, tá certo? Muito obrigado e tchau!